Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos e agora com a aula de exercícios sobre MMC e MDC. Vamos dar uma olhada já no primeiro, sem perder tempo, que está dizendo o seguinte, ó. Um animal precisa ser medicado com um anti-inflamatório de 6 em 6 horas e um analgésico de 4 em 4 horas. Sabendo-se que a primeira dose dos dois medicamentos foi administrada ao mesmo tempo às 6 horas, o próximo horário em que os medicamentos serão dados novamente juntos será às... Pessoal, é o seguinte, como é que eu vou identificar que isso daqui é uma questão que vai falar sobre MMC ou MDC? Na verdade, eu preciso diferenciar quando eu vou trabalhar com MMC e quando eu vou trabalhar com MDC. Então, a regra, o bizu é o seguinte, sempre que vier palavras que transmitem a ideia de encontro, ou seja, aqui, ó, de novamente juntos, tudo aquilo que está novamente juntos é porque está se encontrando mais uma vez. Então, sempre que a questão falar sobre alguma coisa que vai se encontrar, que vai simultaneamente acontecer, por exemplo, duas luzes piscando, uma pisca em 10 segundos, a outra em 12 segundos, quando que elas vão piscar juntas novamente. Então, sempre que der a ideia de encontro, você vai trabalhar com MMC, mínimo múltiplo comum. Então é o seguinte, aqui eles tomaram o medicamento, os dois juntos aqui, ó, às 6 horas, né? Qual o próximo horário que vai ter essa dose aí, essas duas doses, né, mais uma vez administradas juntas? Então, ó, se um vai de 4 em 4 horas, o outro vai de 6 em 6 horas, eu preciso então tirar o MMC de 4 e 6. E calculando esse MMC aqui, ó, da regra prática, ó, 4 e 6. Quem é o MMC? Eu vou fatorar aqui simultaneamente. Então, se os dois são números pares, eu começo pelo próprio 2. Aqui, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2 e 6 dividido por 2 vai dar 3. Mantenho o 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 3 dividido por 2 eu vou manter o 3 aqui. Agora o próximo vai ser o 3, né? Então dá 1 e 1. Beleza? Então, quem é o MMC? O MMC é multiplicação de todos esses fatores primos. 2 vezes 2 vai dar 4 e 4 vezes 3 vai dar 12. Logo, o MMC entre 4 e 6, ó, tá aqui em cima, é igual a 12. No caso aí, se eu estou falando de 4 e 6 horas, esse MMC são 12 horas. Se o remédio foi administrado, né, as duas doses juntas às 6 horas, depois de 12 horas eles vão ser de novo, né, ser ingeridos juntos, essas duas doses. Então, 6 horas mais 12 horas, eu vou ter aí o total de 18 horas. E 18 horas fica sendo a nossa letra D. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu preciso que vocês entendam na aula de hoje é quando que eu vou usar MMC e quando que eu vou usar MDC. O MMC, eu já te falei, é dessa forma que tá aí, ó. Apareceu essas palavras aqui que denotem o sentido de simultaneidade, né? De coisas se encontrarem, acontecerem ao mesmo tempo, você vai trabalhar com MMC. Qualquer dúvida, deixa aí que eu vou responder a todos. Olha só essa próxima questão agora. Tá dizendo o seguinte, ó. Em um colégio de São Paulo, há 120 alunos da primeira série do ensino médio, 144 na segunda e 60 na terceira. Na Semana Cultural, todos esses alunos serão organizados em equipes, com o mesmo número de alunos, sem que se misture alunos de séries diferentes. O número máximo de alunos que pode haver em cada equipe é igual a... Então, olha só, esse é o tipo de questão de MDC, de máximo divisor comum. E como que eu sei isso? Então, o bizu é o seguinte, sempre que eu for falar sobre divisão, aí ele não está exatamente falando de divisão, mas quando fala aqui, ó, equipes, fala que vai separar os alunos, né? Em algum momento aqui está isso, ó, na verdade está organizar, né? Em equipes, ou seja, vai haver uma divisão ali. Se vai haver uma divisão, vamos continuar a leitura. Está dizendo que os grupos, né, as equipes, têm que ter o mesmo número de alunos. Opa, então é uma divisão exata, né? Uma divisão que vai ter o mesmo número de alunos por cada equipe. E esse número ele tem que ser o máximo. Opa, então eu tenho tudo que eu preciso aqui para identificar que essa questão está tratando de MDC. Por que MDC? Máximo divisor comum. Máximo... O divisor, na verdade, seria a equipe, né, que vai ser separadas, que vão ser divididas ali, e comum está aqui, ó, mesmo número de alunos. Bom, então eu tenho máximo divisor comum, questão de MDC. Então o que que você vai memorizar? Toda vez que a questão estiver dividindo algumas coisas, tudo dá a entender que a gente vai estar trabalhando com máximo divisor comum. E o que que vai ratificar essa ideia? O que que vai confirmar essa ideia? Quando aparecer algumas palavras tipo máximo ou maior possível,
ou também aqui, ó, mesmo número de alunos, a mesma quantidade. Então, são essas palavras que vai diferenciar MDC e MMC. Lembrando a questão anterior, MMC dá a ideia de encontro, MDC vai dar a ideia de divisão, tá legal? Então, eu preciso aqui calcular o MDC entre 120, 144 e 60. Como que eu vou fazer isso? Só vou colocar aqui até na ordem, né? 60, 120 e 144. Mas eu vou resolver isso daqui daquela forma prática, ó. Vou fatorar os três ao mesmo tempo. 60, 120 e 144. Tá? Então aqui, ó, quando eu tiro o MDC entre esses números aí, eu vou saber quantos alunos, né, vão estar em cada equipe, a quantidade máxima de alunos por equipe. Vamos fatorar isso aqui então, ó. E lembrando, como é que eu fatoro o MDC? Da mesma maneira que eu fatoro o MMC, só que eu vou circulando aqueles valores que dividem os três ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó, o 2. O 2, eu já posso até circular ele aqui, porque esse 2 divide o 60, vai dar 30, esse 2 divide o 120, vai dar 60, e esse 2 divide o 144, que vai dar 72. Continuo por 2 e também circulo ele, porque ele vai dividir esses três valores. Aqui vai dar 15, aqui dá 30 e aqui 36. Agora eu tenho um número ímpar aqui e dois números pares. Eu vou continuar a divisão por 2, já que eu tenho números pares, porém eu não vou circular ele, porque eu só vou circular aquele número aqui que dividir todos esses três. E na verdade ele não divide o 15. Eu vou manter o 15 aqui, só que o 30 dividido por 2 dá 15 e o 36 dividido por 2 vai dar 18. Ainda tem número par? Tem, que é o 18. Permaneço com 2 e não circulo, porque ele só vai dividir o 18. Então repito o 15 aqui, repito o 15 aqui também, e 18 dividido por 2 vai dar 9. Opa, não tenho mais números pares, eu vou dividir agora por 3 e vou circular, porque esse 3 aqui, ele divide esses três números. 15 dividido por 3 vai dar 5, 15 dividido por 3 é 5, e 9 dividido por 3 vai dar 3. Mantenho por 3 e não circulo, porque ele só vai dividir o 3 que está ali. Repito 5, 5, e aqui fica sendo 1. E agora eu vou por 5, também vai dar 1, 1 e 1. Tudo bem, pessoal? Então, ó, MDC, eu vou multiplicar, né? O MDC é o produto desses fatores aqui que dividiram os três ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Mais uma vez aqui, ó, MDC igual a 12, né? Na questão anterior foi o MMC igual a 12, mas está aqui. Isso aqui, pessoal, quer dizer que a quantidade máxima de alunos por equipe vão ser 12 alunos por equipe. Só que o que ele está perguntando é o seguinte, ó, o número máximo de alunos que pode haver em cada equipe é igual a... Bom, então é isso mesmo que ele está perguntando. O número máximo de alunos aí por equipe vai ser igual a 12. Tudo bem? Então a gente já viu mais ou menos a diferença aí. É claro que a gente vai fazer algumas outras para poder ratificar essa ideia. MMC, ideia de encontro. MDC, ideia de divisão em maiores partes, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Iniciando a leitura dessa daqui, está dizendo o seguinte, ó. O total de números naturais com 3 algarismos divisíveis simultaneamente por 5, 9 e 15 é... Pessoal, olha só, divisível, por mais que você está lendo a palavra divisíveis, aqui, ó, divisíveis, não quer dizer que isso daqui vai ser uma questão de MDC. Por quê? Porque essa palavrinha aqui, ela sobressai, ó, simultaneamente. Então, um número tem que ser divisível simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, por 5, 9 e 15. Isso daí vai dar a ideia de MMC. Por mais que você não tenha entendido isso, caso você não entendeu, vamos pensar no seguinte. Olha, um número que é divisível por esses três aqui ao mesmo tempo. Por exemplo, 45. 45 é divisível por 5, 45 é divisível por 9 e 45 é divisível por 15. Vê se 45 não é justamente o MMC entre 5, 9 e 15. Vamos confirmar aqui, ó. Entre 5, 9 e 15, vamos ver qual é o MMC entre eles. Aí depois eu vou te explicar, talvez você entenda um pouquinho melhor esse raciocínio aí. Olha só, aqui eu vou começar por 3. Então aqui dá 5, aqui dá 3 e aqui dá 5. Por 3 novamente, aqui vai dar 5, aqui dá 1 e aqui dá 5. E agora, finalmente, por 5, aqui dá 1, 1 e 1. O MMC entre 5, 9 e 15, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. Então, eu já sei aí, ó, que o mínimo, porque é MMC, né?
múltiplo comum de 5, 9 e 15 é 45. Então, 45 é o primeiro divisor comum entre eles. Eu tenho aqui 45, é o primeiro número que você consegue dividir por 5, por 9 e por 15 ao mesmo tempo. Lembra da palavrinha mágica? Ó? Ao mesmo tempo. Lembra daqui, ó, simultaneamente. Isso daí é muito importante para você identificar que a questão está falando sobre MMC. Bom, mas tem um detalhe. Aqui ele está falando que o número tem que ter 3 algarismos. E o MMC aqui, que é o 45, só tem 2 algarismos. E agora, o que é que eu faço? Não tem problema algum. Ele é o mínimo, ou seja, ele é o menor múltiplo comum. Só que depois dele tem infinitos outros. Por exemplo, aqui, ó, ele é o primeiro, 45. Para saber quem é o próximo, você soma mais 45. Então, o próximo é o 90. Vê se não é isso. Vê se o 90 não é divisível por 5, 9 e 15 ao mesmo tempo. Tem que ser, tá legal? Porque o 45 é o MMC. Só que os próximos que eu colocar aqui, sempre somando 45, também são múltiplos comuns. Então, ó, 90 só tem 2 algarismos, então ele também não vai fazer parte da nossa resposta. Mas a partir do 90, ó, 90 mais 45 vai dar 135. 135 mais 45 vai dar 180. 180 mais 45, 225 e por aí vai. Durante um bom tempo. Mas que tempo é esse? É infinitamente aqui? Não, porque ele está dizendo que o número ele tem que ter 3 algarismos. Pessoal, o primeiro número de 3 algarismos que nós temos é o 100. O primeiro número de 3 algarismos que nós temos é o 100. E o último deles é o 999. Beleza? Então, nessa nossa sequência que nós estamos montando aqui, o que nos interessa é a partir daqui, ó. O 135 passa a ser o primeiro, o 180 é o segundo, o 225 é o terceiro e assim por diante. Só que onde eu vou parar? Eu não vou parar no 999, porque ele é o último número com 3 algarismos, no entanto, ele não é divisível por 5, 9 e 15 ao mesmo tempo, tá? Já dá para perceber que ele é divisível por 9, beleza. Mas, por exemplo, ele não é divisível por 5. Por quê? Pelos critérios de divisibilidade, para que o número seja divisível por 5, ele precisa terminar com 0 ou com 5. Vê se não é isso. Qualquer número que você consegue dividir por 5 e dar o resto 0, ou seja, dar uma divisão exata, necessariamente esse número termina com 0 ou com 5. Por exemplo, 230 é divisível por 5. Sem você fazer a divisão, você já sabe, porque 230 termina com 0. 145 é divisível por 5. Por quê? Porque termina com 5. Beleza? Então eu já sei, ó, que o 999 não pode. Será que o 995 pode? O 995. Aí você vai ver o seguinte, olha, 995 ele é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 5. Só que ele precisa ser também divisível por 9. Será que ele é divisível por 9? Não. Porque o critério de divisibilidade por 9, você não precisava saber disso não, tá? Não sabe o critério de divisibilidade? Chega aqui no cantinho e faz a divisão. Não deu resto 0, então não é divisível. Mas eu vou te adiantar, o critério de divisibilidade por 9 é que todos os algarismos do número somados têm que ser divisível por 9. E você vai ver, ó, 9 mais 9 dá 18, 18 mais 5, 23. 23 não é divisível por 9, então já babou. Ele é divisível por 5, porém não é por 9, tem que ser pelos 3 ao mesmo tempo. Então, ó, o anterior é esse daqui, que é divisível por 5, porque por 5 é mais fácil, porque vai terminar com 0 ou com 5. Então, o próximo aqui é o 990, o próximo que eu digo anterior, tá? É o 990. Bom, 990 é divisível por 5, beleza, porque termina em 0. É divisível por 9? É. Por que eu sei que é? Porque a soma dos seus algarismos dá um divisor por 9, dá um número que é divisível por 9, perdão. Como é que eu sei disso? 9 mais 9 mais 0. 9 mais 9 vai dar 18. 18 mais 0, 18. E 18 é divisível por 9. Ah, então ele é divisível por 5, é divisível por 9. E será que ele é divisível por 15? Bom, aí você não precisa saber o critério de divisibilidade por 15. Vem aqui no rascunho e divide, ó. 990. Será que ele é divisível por 15? Aí você vai vir aqui, ó. Eu vou baixar aqui o 99, dividido por 15 vai dar 6. 6 vezes 15, 90. Para chegar a 99, faltam 9. Baixa o 0. 90 dividido por 15 vai dar 6, beleza? Resta o 0 aqui. Então, o 990 ele é divisível por 5, é divisível por 9 e é divisível por 15. Logo, ele é o maior número de 3 algarismos divisível simultaneamente por 5, 9 e 15. Então, aqui essa minha sequência, ela vai terminar em 990.
Tudo bem? Termina em 990, aí você vai prestar atenção no seguinte. O primeiro é 135, eu vou chamar esse primeiro aqui de A1. O segundo é 180, logo ele vai ser o nosso A2. Esse último aqui, ó, é claro que aqui eu continuaria, né, A3, A4, A5, só que tem muitos números aqui no meio, então eu vou chamar aqui de AN. Eu não sei que número é esse. Por que eu estou chamando de A1, A2 e o AN? Porque eu já percebi que isso daqui é uma progressão aritmética. É uma progressão aritmética de razão 45. Eu sempre estou somando 45 para chegar aqui no próximo termo. Tá legal? Então, ó, sempre mais 45. Eu sei que isso daqui é uma progressão aritmética, alguns conhecem apenas como PA, de razão 45. Ah, Reinaldo, mas eu não sei progressão aritmética, não tem problema algum. Você pode vir aqui, ó, e continuar somando 45, até chegar ao 990, e você vai ver quantos números tem aqui, que vai dar a resposta aí certinha. Eu vou adiantar para vocês uma fórmula que a gente vai fazer para resolver problemas de progressão aritmética. Olha aqui, ó, AN, que é o último termo, ele é igual ao primeiro termo, que é o A1, mais N menos 1, vezes a razão. A razão é o número que você está sempre somando lá em cima para conseguir chegar no próximo, tá? Substituindo os valores. No lugar de AN eu tenho 990. 990. No lugar de A1 eu tenho 135. Cuidado para não colocar o 45. Por que não é o 45? Porque o número ele tem que ter 3 algarismos. Então o primeiro é 135, ó. 1, 3, 5, mais n menos 1. N é a quantidade de termos, que é justamente o que eu quero saber. Então eu vou deixar aqui, ó, n menos 1 e vou resolver essa equação. O R é 45. Vou pegar esse 135 e vou passar para o lado esquerdo da igualdade. Do lado esquerdo vai ficar 990 menos 135, que vai dar 855, tá? Já adiantando aqui a continha, você pode confirmar aí. Vai ser igual a n menos 1 vezes 45. Esse 45 ele está multiplicando, eu vou descer com ele dividindo. Então eu vou ter o n menos 1 vai ser igual a 855 dividido por 45. Quando você fizer essa divisão aqui, você vai encontrar 19, tá? N menos 1 é igual a 19, esse menos 1 passa para o lado direito como mais 1, logo n vai ser igual a 20. E sendo n igual a 20, nós temos aqui a letra A como nosso gabarito. Beleza, pessoal? Ah, isso daqui é progressão aritmética, eu não sei fazer. Não tem problema, vai somando, ó. Aqui eu já tenho 1, 2, 3. O próximo número aqui seria o 225 mais 45. Isso daqui vai dar 270. E você vai somando, vai somando, vai somando até esbarrar aqui, até chegar, né, no 990 e conta quantos números tem ali. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos para a próxima questão de hoje. Iniciando a leitura da próxima, está dizendo o seguinte, ó. Foram habilitados na primeira fase de um concurso 88 candidatos da cidade A e 110 da cidade B. Para a segunda fase foram formados grupos, todos necessariamente com o mesmo número de candidatos. Sabe-se que os candidatos inscritos em uma cidade não poderão fazer a prova na outra. Juntando-se o menor número possível de grupos da cidade A com o menor número de grupos da cidade B, teremos um total... Bom, pessoal, então é o seguinte, eu tenho aqui 88 candidatos de uma cidade, 110 candidatos de outra cidade. Probleminha aqui, MMC ou MDC? A primeira coisa que você tem que se perguntar. Então eu já vou te adiantar, esse é um problema de MDC, máximo divisor comum. Por quê? Porque você leu aqui palavra grupos, ó, grupos, e grupos dá a ideia de divisão, né? É assim como a questão que nós fizemos ali que fala sobre equipes, então eu estou dividindo em equipes, eu estou dividindo em grupos. Divisão, máximo divisor comum. Comum por quê? Porque também está falando aqui que tem que ter o mesmo número de candidatos. Então, ó, divisor, comum e a palavra máximo. É aí que tá, aí que você vai ter que interpretar essa questão. Porque, na verdade, você pode estar falando o seguinte, Reinaldo, eu estou vendo a palavra menor ali, não teria que ser maior? Olha só, pessoal, tem uma palavra máxima implícita nessa daqui de menor. Ó, como assim? Está confundindo mais ainda. Preste atenção no seguinte, ó. Juntando-se o menor número possível de grupos. Pessoal, para que tenha o menor número de grupos, você concorda comigo que cada grupo tem que ter a maior quantidade de candidatos? Então, mais uma vez, para que eu tenha uma quantidade menor de grupos, cada grupo tem que contemplar a maior quantidade de candidatos possíveis. Um exemplo é o próprio 88. Se eu divido ele aqui em dois grupos, eu tenho dois grupos de 44.
Porém, se eu divido em 8 grupos, eu tenho 8 grupos de 11. Então, preste atenção no seguinte, se eu quiser ter uma menor quantidade de grupos, eu tenho que ter uma máxima quantidade de candidatos. Então, é isso que você precisaria entender nessa questão aí. Mas se você não entendeu a interpretação dessa palavrinha menor quantidade de grupos, não tem problema. Se você viu grupos, já dá a ideia de divisão, dá aquela ideia de equipe. Se você viu aqui mesmo número de candidatos, dá a ideia de comum. Então, ó, número de candidatos, ele vai ser maior quanto menor for a quantidade de grupos. Então, aqui o que eu estou querendo fazer é calcular o MDC. MDC entre quem? Entre 88 e 110. É o MDC entre a quantidade de candidatos. Tá? Então, mais uma vez, pessoal, estou sendo chato nisso daí porque a gente não pode errar essa interpretação. Para eu ter um menor número de grupos, cada grupo tem que ter uma maior quantidade de candidatos. E a palavra aqui, ó, candidatos, aparece aqui no mesmo número de candidatos, grupos são de candidatos, então por isso o MDC tem que ser entre 88 e 110, porque são o número de candidatos. Então eu vou calcular aqui o MDC entre 88 e 110, lembrando lá da regra prática, ó, vou fatorar aqui simultaneamente, tanto 88 quanto 110. Vou começar por 2, aqui vai dar 44, enquanto aqui vai dar 55. Vou continuar por 2, aqui eu tenho 22 e aqui eu tenho 55. Vou por 2 novamente, agora eu tenho 11 e aqui eu tenho 55. Vou agora por 5, já que eu não consigo dividir por 3, tá? Então eu repito 11 aqui e aqui vai dar 11 também. Já que o 11 é um número primo, só pode ser dividido por ele mesmo. Então agora dá 1 e 1. Aí tem um detalhe, eu quero calcular o MDC. E o MDC, como que eu calculo? Já que eu fatorei aqui, né, simultaneamente, eu vou circular aqueles números aqui que dividiram os dois ao mesmo tempo. Olha, esse 2 aqui eu circulo, porque ele dividiu tanto 88 quanto 110. Esse 2 aqui eu não circulo, porque ele só dividiu 44. Esse 2 aqui eu também não circulo, ele só dividiu 22. Esse 5 aqui eu não circulo porque ele só dividiu o 55, porém esse 11 aqui eu vou circular, porque ele dividiu os dois números 11. Então o MDC entre 88 e 110 é igual a 2 vezes 11, que vai dar 22. Olha, o MDC é 22, significa que cada grupo vai ter 22 candidatos. Só que a pergunta não é a quantidade de candidatos que cada grupo vai ter. Está perguntando quantos grupos vão ter. Então, olha só, vou chamar aqui de NA o número de grupos dos candidatos da cidade A. Vai ser igual a 88 dividido por 22. Eu vou ter aqui a quantidade de grupos. 88 dividido por 22 vão dar 4 grupos, beleza? Então, com esses 88 candidatos aqui, nós estamos fazendo 4 grupos. Eu vou chamar aqui de NB o número de grupos da cidade B. São 110 candidatos dividido por 22, porque cada grupo vai ter 22 candidatos. Então, aqui vai dar 5, né? Vê se não é isso. 5 vezes 22, 110. Então, eu tenho 4 grupos de candidatos da cidade A com 5 grupos de candidatos da cidade B. O número total de grupos vai ser igual a 9, né? 4 mais 5 é igual a 9, beleza? Então eu tenho 9 grupos aí no total. Isso daí fica sendo a letra B. Espero que estejam entendendo. Deixe qualquer tipo de comentário lá e vamos para a próxima questão de hoje. Que diz assim, ó. Eliseu completa cada volta de uma pista oficial em 1 minuto e 10 segundos. Fred completa a mesma volta em 1 minuto e 20 segundos. Partindo juntos da largada, o número de voltas dadas por Fred e Eliseu ao cruzarem juntos, aqui tem um Nzinho, tá? Tá juntos, mas é juntos. Juntos, o ponto de partida, respectivamente, é... Bom, então olha só, eles vão se encontrar novamente. Eles partiram juntos, vão dar várias voltas ali, não vão se encontrar sempre no ponto de partida, mas vai ter momentos que eles vão se encontrar. Que momentos são esses? O momento do MMC entre 1 minuto e 10 segundos e 1 minuto e 20 segundos. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é afirmar, né, que 1 minuto e 10 segundos é o mesmo que 70 segundos. Vê se não é isso. 1 minuto tem 60 segundos. Com mais 10 segundos eu tenho 70 segundos. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, 1 minuto e 20 segundos, aí tem 10 segundinhos a mais, né? Vai dar 80 segundos. Opa, 80. Então o que eu tenho que fazer é calcular o MMC
entre 70 e 80. E MMC entre 70 e 80, regra prática aqui, regra clássica, né? Vou fatorar simultaneamente 70 e 80. Vou começar por 2, aqui eu tenho 35, enquanto 80 por 2 vai dar 40. Vou por 2 novamente, eu mantenho 35 e o 40 se tornou 20. Por 2 mais uma vez, 35 e 10. Por 2 vai dar 35 e 5. Por 5 vai dar 7 e vai dar 1. E agora por 7, né, para terminar, vai dar 1 e 1. Então o MMC entre 70 e 80 é toda essa multiplicação aí. Vamos ver aqui, ó, 7 vezes 5 vai dar 35. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 2, 140. 140 vezes 2, 280. 280 vezes 2, 560. Então 560 segundos. Vamos lá para ver qual é a pergunta. Ó, partindo juntos da largada, o número de voltas dadas por Fred e Eliseu ao cruzarem o ponto de partida, respectivamente, é... Bom, então, ó, eles vão se encontrar depois de 560 segundos. Quantas voltas Fred dá em 560 segundos? Olha, Fred faz o percurso, vou botar aqui um Fzinho, ó. Fred faz o percurso em 1 minuto e 10 segundos, ou seja, 70 segundos. E o Eliseu, que eu vou colocar um Ezinho aqui, ó, ele completa a volta em 1 minuto e 20 segundos. Para eu saber quantas voltas Fred dá em 560 segundos, eu vou dividir, ó. Vou pegar aqui e vou fazer a divisão. 560 dividido por 70. Posso cortar aqui 0 com 0. 56 dividido por 7. Isso daqui vai dar 8 voltas. E o mesmo eu vou fazer aqui para o Eliseu. Ó. O Eliseu, quantas voltas ele vai dar em 560 segundos? Vou pegar o 560 e vou dividir por 80. E 560 dividido por 80, eu cortei e cortei, vai dar 7 voltas. Então, como ele está falando aí, respectivamente, ó, Fred está primeiro, né? Depois vem Eliseu. Então, é 8 e 7. 8 e 7 fica sendo a nossa letra D. Beleza, pessoal? Então, seguindo aí, deixa as dúvidas nos comentários e vamos nessa. Vamos lá, iniciando a leitura dela, está dizendo o seguinte, ó. Uma escola possui 96 alunos do primeiro ano, 60 alunos do segundo ano e 72 alunos do terceiro ano. Se esses alunos serão divididos em grupos com os mesmos números de alunos, formado apenas por alunos de um mesmo ano. Se cada grupo terá o maior número de alunos possível, o total de grupos formados será... Galera, olha só, nessa altura do campeonato você já percebeu algumas coisas aqui, algumas palavrinhas mágicas, ó. Os alunos serão divididos, ó, então já estou pensando em divisores, tá? Mesmo número, opa, então, ó, mesmo eu lembro de comum, então divisor comum. E se você olhar aqui também terá, ó, maior número. Então, máximo divisor comum direto. E eu vou calcular o máximo divisor comum entre quem? Entre os números 96, 60 e 72. Vamos já calcular esse MDC e depois que a gente vai voltar aqui para a pergunta para saber o que está sendo pedido aí, beleza? Mas vamos lá. MDC entre 60, 72 e 96, né? MDC entre 60, 72 e 96. Vamos lá, vamos começar aquela fatoração clássica lá, ó. 60, 72 e 96. Fazendo essa fatoração aí, lembrando, se eu estou falando de MDC, eu já vou fazer aquele processo de circular os números que vão dividir todos, tá? Aqui, por exemplo, ó, começar por 2, eu já circulo ele. Por que que eu circulo? Porque ele divide o 60, o 72 e o 96. 60 por 2 vai dar 30, 72 por 2 vai dar 36 e o 96 por 2 vai dar 48. Continuo por 2 e continuo circulando. Aqui eu vou ter 15, né, perdão. Aqui eu vou ter 18 e aqui vai dar 24, essa divisão aí por 2. Não dá, quer dizer, eu vou continuar dividindo por 2, mas não vou circular porque o 15 não vai ser dividido pelo 2. Então eu continuo aqui, ó, repito 15, o 18 se torna 9, enquanto o 24 se torna 12. Continuo por 2 e não circulo porque eu tenho esse 15 aqui, tenho esse 9 e o 12 se torna 6. Continuo por 2 por conta do 6, né? Aqui eu mantenho 15, aqui eu mantenho 9 e o 6 passa para 3. E agora sim, ó, eu posso mudar. Agora eu vou dividir por 3 e vou circular o 3, porque esse 3 aqui vai dividir todos aqueles 3 termos que nós temos lá. 15 dividido por 3 vai dar 5,
9 dividido por 3 vai dar 3 e 3 dividido por 3 vai dar 1. Mantenho o 3, não circulo, porque eu tenho 5 que eu repito, o 3 se torna 1 e o 1 já era o finalzinho, né? Não precisa mais fazer nada com ele. E agora o último por 5. Então aqui dá 1, dá 1 e dá 1. Tá aí o MDC. Quem é o MDC? É o produto, né? É a multiplicação de todos aqueles termos que eu circulei. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, ó, o número de alunos por grupo aí são 12. Só que aqui o problema está pedindo, ó, se cada grupo terá o maior número de alunos possível, ou seja, 12, o total de grupos formados será... Bom, vamos lá. Vou botar aqui, ó, do primeiro ano. Do primeiro ano, o total de grupos vai ser igual a 96 alunos dividido por 12. E 96 dividido por 12 é o mesmo que 48 por 6, que é o mesmo que 24 por 3, que vai dar 8. Tá legal? Então eu vou ter 8 grupos do primeiro ano. Do segundo ano, eu vou ter quantos grupos? Olha, do segundo ano eu vou pegar 60 e vou dividir por 12. 60 dividido por 12, de cara aí vai dar 5. E eu tenho também lá do terceiro ano, né, que eu tenho 72 alunos, então no terceiro ano eu tenho um total de 72 dividido por 12. Isso daí vai me dar o número de grupos que eu tenho lá. E 72 dividido por 12, isso daí vai me dar 6. Foi? Então eu tenho 8 grupos do primeiro, 5 no segundo e 6 no terceiro. Se você somar tudo isso daqui, nós vamos encontrar 19. Vê se não é isso, ó. 8 com 5, 13, 13 com 6, 19. Tá? Então, ó, só deixando aqui claro, é 8 mais 5 mais 6. Tudo isso daí é igual a 19. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Tudo bem? Próxima questão de hoje está dizendo o seguinte. 3 trenzinhos partem da portaria do Zou juntos. O primeiro dá uma volta a cada 4 minutos, o segundo a cada 5 minutos e o terceiro a cada 6 minutos. No fim de quanto tempo os 3 voltarão a se encontrar na portaria? Leu isso daqui, ó, um novo encontro, né? Voltarão a se encontrar. Então você já sabe que o problema está querendo é que você calcule o MMC entre os valores que estão aí, ó, 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Vamos lá. Entre 4, 5 e 6, o MMC eu vou começar a fatoração por 2, já que eu estou vendo números pares ali, ó. Por 2 vai dar 2, vai dar 5 e vai dar 3. Por 2 novamente dá 1, 5 e 3. Por 3 vai dar 1, 5 e 1. E para finalizar por 5 vai dar 1, 1 e 1. Então aqui o MMC é o produto de todos esses termos aqui, de todos esses fatores primos. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, ó, depois de 60 minutos, eles vão voltar a se encontrar lá na portaria. Então, eu já posso marcar aqui a letra E como nosso gabarito. Se tiver alguma dúvida, mais uma vez, né, deixa lá nos comentários, vamos trocar essa ideia aí, porque agora nós vamos para a última questão de hoje dessa aula de exercícios. Tá dizendo o seguinte, ó. O senhor Sebastião tem uma banca de frutas na feira. Nela há uma penca com 18 bananas e outra com 24 bananas. Ele quer dividir, divisor, as duas em montes iguais, ou seja, comuns. Qual é o maior, máximo, possível de bananas em cada monte? Ou seja, eu quero calcular aqui o MDC entre os números 18 e 24, tá? Então ele tem uma penca lá com 18 bananas, outra com 24 bananas, e ele quer agrupar em pequenos lotes ali, ele quer saber aí, né, quantos serão a quantidade de bananas por cada lote. Então eu preciso calcular esse MDC aqui, ó, entre o 18 e o 24. Então eu divido aqui por 2 e já circulo 2, ó. Dividindo por 2, eu vou ter 9 e 12. Dividindo por 2, eu mantenho 9 e aqui eu tenho 6. Dividido por 2, eu tenho 9 e agora o 3. Dividindo por 3, o 3 circula, que ele vai dividir os dois termos ali, vai dar 3 e 1. E o último aqui, ó, por 3, vai dar 1 e 1. Logo, o MDC entre 18 e 24 é 2 vezes 3, que é 6. Então, 6 bananas por lote. E é justamente o que ele pediu, ó. Qual é o maior possível de bananas em cada monte? Bom, em cada monte vai ter 6 bananas. Se ele pergunta quantos montes vão ter, o que você faria? Dividiria 18 por 6, nós encontraríamos 3, e depois o 24 por 6, nós encontraríamos 4. Então, dariam 7 lotes, né? 7 montes, já que ele está usando essa palavrinha aqui.
Beleza, pessoal? Então finalizamos mais uma aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, porque a gente tem que partir para a próxima aula, sem dúvida alguma, nessa e nas aulas passadas. Tudo bem? Espero que tenham gostado, bons estudos e um abraço do professor Reinaldo.